recepcioná-los para a solenidade de posse do desembargador eleitoral Oswaldo Canella Júnior na classe de juiz de direito efetivo, da desembargadora eleitoral Vanessa Jamos Marque na classe de juíza de direito efetivo, da desembargadora eleitoral Adriana de Lourdes Cimete na classe de juíza de direito substituta, da desembargadora Sandra Baumerman na classe de juíza de direito substituta. Solicitamos gentilmente que os aparelhos celulares permaneçam no modo avião ou no modo silencioso. Agora falo sem o auxílio do microfone para que as pessoas com limitação visual tenham a noção do espaço onde ocorrerão os pronunciamentos. Estou ao lado direito para quem vê da plateia. Agora faço minha autodescrição. Sou um homem de pele branca com 1,85 m de altura, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo terno cinza escuro com camisa e gravata na cor preta. Agora a audiodescrição do local. A sala de sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná conta com aproximadamente 200 lugares e possui piso revestido com carpê na cor bege claro e paredes também na cor bege claro. Desejamos uma excelente tarde aos que estão presentes nesta sala de sessões e também àqueles e aquelas que estão acompanhando pelo canal do YouTube do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Esta sessão solene de posse conta com a presença de Suas Excelências, desembargadores da Corte Eleitoral. Sigor Roberto Benson, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Luiz Osório Moraes Panza, vice-presidente e corregedor regional eleitoral do Paraná. Cláudia Cristina Cristofani. José Rodrigo Sade. Tatiane de Cássia Viesse. Do procurador efetivo, Dr. Marcelo Godoy. Ainda prestigiam este evento as suas excelências, os desembargadores eleitorais substitutos da Corte Eleitoral. Luciano Carrasco Falavinha. Marcel Guimarães Rótoli de Macedo e Solange Maria Vieira, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Registramos a presença. Representando o senhor governador do Estado em exercício, Darcy Piana, o senhor Luciano Borges, procurador-geral do Estado. Representando a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargadora Lídia Maegima, doutora Cristiane Santos Leite. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, desembargador Célio Horst Valdraff. Do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira. Desembargador Eduardo Novak. Desembargador Evandro Portugal. Desembargador Fábio Raik Dalla Vecchia. Desembargador Jucimar Novochadlo. Desembargador Luiz Taroyama. Desembargador Tito Campos de Paula. Desembargadora Jaqueline Aliev. Desembargador Expedito Reis do Amaral. Desembargadora Joeci Machado Camargo. Desembargador Carlos Mansur Arida. Desembargador Carlos Maurício Ferreira. Desembargador Luiz César Nicolau. Desembargador José Laurindo de Souza Neto. Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira. Desembargador Laerte Ferreira Gomes. Desembargadora Lilian Romero. Desembargador Gilberto Ferreira. Registramos também a presença do Dr. Anderson Rigardo Fogaça, do Dr. Guilherme Frederico Hernandes Bens, ex-membros da Corte deste Tribunal. Do presidente da Associação dos Magistrados Brasileiro, Dr. Frederico Mendes Júnior. Representando a Superintendência da Receita Federal do Brasil na 9ª Região Fiscal e o Superintendente Fábio Eduardo Bosch, o senhor Francisco Roche Reinhardt. Representando o Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Aldo Nelson Bona, o diretor-geral, professor Jamil Abnanur Júnior. Dr. Luiz Paulo Franck, representando o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, IPRADE. Dr.
Paulo Roberto Ferraz, representando a Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná. Doutora Patrícia de Fúquio Lages de Lima. Doutora Renata Estrilho Barganha. Doutor Walter Bittar. Doutor Afonso Ricardo, assessor do deputado Moacir Fadel. Doutor Marcel Ferreira dos Santos, presidente da Associação dos Magistrados do Paraná. Representando a doutora Isabel Cristina Marques, controladora-geral do Estado, doutora Carla Fernandes Araújo. O conselheiro Ivens Linhares, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Doutora Graciela Marins, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná. Doutor Gustavo Kifuri, representando o Instituto dos Advogados do Paraná. Representando a deputada estadual Maria Vitória, senhor Mauro Bobato. Doutor Marcelo Mazzali, da 4ª Zona Eleitoral de Curitiba. Doutor Tiago Paiva. Doutor Guilherme Frederico Hernandes Dens. Doutor Roberto Auríquio Júnior, representando o Instituto dos Advogados do Paraná. Doutora Rafaela Custer, vice-presidente da Caixa de Assistência. Doutor Léo Henrique Furtado de Araújo. Doutora Rafaela Soares Soma, diretora-geral da Escola da Magistratura do Paraná. Doutora Cristina Trento, da 176ª Zona Eleitoral de Curitiba. Informamos que no decorrer desta sessão solene, faremos a nominata de todas as autoridades que ainda não se apresentaram ao nosso credenciamento. Agora passo a leitura dos currículos dos empossanos. Desembargador eleitoral Oswaldo Canela Júnior. Pós-doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, USP. Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, USP. Possui graduação pela mesma instituição. Diretor-geral da Escola da Magistratura do Paraná, EMAP. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Membro do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais. Membro do Instituto Paranaense de Direito Processual. Especialista em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professor convidado da Escola da Magistratura do Paraná, EMAP. Professor convidado do curso de pós-graduação da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor convidado da Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná. Promotor de Justiça até o ano 1994 e, atualmente, desembargador substituto. Agora, o currículo da desembargadora eleitoral Vanessa Jamos Marque. Formada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina. Pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil pela Universidade Norte do Paraná. Juíza de Direito da 2ª Vara Civil de Curitiba, atualmente convocada para o Núcleo de Enfrentamento Maria da Penha, junto à 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná. Coordenadora adjunta do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Civil de 1º grau de Curitiba. Designada pela atuação permanente no Centro de Atendimento e Conciliação do Programa Justiça no Bairro, em Curitiba. Docente da Escola Judicial do Paraná, IJUDE. Idealizadora e coordenadora do programa Eficiência na Judicialização da Saúde Suplementar, vencedor da 2ª edição do Prêmio Justiça e Saúde do Conselho Nacional de Justiça, Eixo Tribunal. Agora, o currículo da desembargadora eleitoral Adriana de Lourdes Cimete. Especialista em Direito Civil e em Direito Contemporâneo, ambas pelo Instituto Brasileiro de Extensão Jurídica, IBEGE. Juiz eleitoral nas comarcas de Cerro Azul, Reserva, Francisco Beltrão e Curitiba. Presidente junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná da Comissão Mulheres na Política, de 2019 a 2021. Integrante do Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas de 2019 a 2023.
Coordenadora do programa Justiça e Cidadania, também se aprende na escola. Integrante do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Sexual e Discriminação junto ao Conselho Nacional de Justiça. Juíza presidente da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Co-coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Sejusc, de 2º grau. Agora, o currículo da desembargadora eleitoral Sandra Baumerman. Desembargadora substituta do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Iniciou na magistratura na 56ª Seção Judiciária, com sede em Nova Esperança e após nas comarcas de Terra Roxa, Toledo, Cascavel e Curitiba. Desde 2010, atua na substituição em 2º grau no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, atualmente na 12ª Câmara Cível. Especialista em Direito dos Contratos e do Consumo pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Foi diretora e professora do Núcleo de Cascavel e vice-diretora do Núcleo de Curitiba da Escola da Magistratura do Paraná, EMAP. Formadora da Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Foi idealizadora e coordenadora administrativa do projeto de tratamento de situações do superendividamento do consumidor no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Coordenadora adjunta do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania Pró-Endividados do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Membra do Brasilcom, Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, com publicações em revistas jurídicas e livros coletivos. Para a abertura da sessão, anuncia-se o uso da palavra pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Sigor Roberto Benson. Boa noite a todas e todos, autoridades mencionadas pelo cerimonial. Declaro aberta a sessão solene de posse da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, do desembargador eleitoral Oswaldo Canela Júnior, na classe de juiz de direito efetivo, da desembargadora eleitoral Vanessa Jamos Marque, na classe de juíza de direito efetivo, da desembargadora eleitoral Adriana de Lourdes Cimete, na classe de juíza de direito substituta, e da desembargadora Sandra Baumerman, na classe de juíza de direito substituto. Solicito à desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani, decana da Corte, que conduza o novo integrante e as novas integrantes até a sua respectiva posição junto à Corte. Convidamos a todas e a todos para que, em posição de respeito, acompanhem a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva.
conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, faz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te amora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Registramos ainda a presença da doutora Vanessa Volpe, procuradora-geral do município. Agora passo a palavra ao desembargador Sigor Roberto Benson. Solicito ao desembargador eleitoral Oswaldo Canela Júnior que se dirija até o púlpito para prestar o seu compromisso. Prometo bem e fielmente desempenhar os deveres do cargo de membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis do país. Declaro o desembargador eleitoral Oswaldo Canela Júnior empossado no cargo de juiz de direito efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Solicito que a diretora-geral, senhora Solange Maria Vieira, providencie a assinatura no termo de posse. Em ato contínuo, concedo a palavra ao eminente empossado. Como quiser.
Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Excelentíssimo vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Cumprimentando vossas excelências, cumprimento todas as autoridades já nominadas e todos os presentes. Inicialmente, faço um agradecimento a Deus por me permitir estar neste momento aqui, bem como a minha família, que é o suporte para eu ter chegado aonde chegamos. É com profunda honra e um imenso senso de responsabilidade que assumo esta cadeira. A confiança depositada em mim pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cujos membros generosamente aprovaram minha candidatura, me lembra de uma verdade fundamental: toda conquista é fruto de um esforço coletivo. Não tenho como transmitir minha enorme gratidão a cada um dos desembargadores e desembargadoras do Tribunal de Justiça por esta oportunidade de integrar os quadros do Tribunal Regional Eleitoral. Permitam-me compartilhar como a evolução da justiça eleitoral se entrelaçou com a minha própria jornada, mostrando que cada passo prepara o seguinte numa marcha contínua rumo ao aperfeiçoamento democrático. Em agosto de 1995, jovem magistrado na comarca de entrância inicial de Jaguariaíva, presenciei os primeiros passos da autonomia partidária com a Lei 9.096. Era um sistema que ganhava liberdade, mas que logo nos ensinou que liberdade sem regras se torna caos. No ano seguinte, enquanto eu e meus dedicados escrutinadores contávamos votos madrugada dentro, 57 cidades testavam algo revolucionário, a urna eletrônica. Ali nasceu a transformação que mudaria noites intermináveis de apuração em minutos de resultado confiável. Essa inovação tecnológica exigiu segurança jurídica. Veio, então, a Lei 9.504 de 1997, disciplinando não apenas propaganda e financiamento, mas plantando uma semente que só floresceria décadas depois, a reserva de candidaturas femininas. Em 2011, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná aceitou o desafio lançado pelo TSE e fez de Curitiba a primeira capital brasileira a ter todo o seu eleitorado recadastrado com identificação biométrica. Com a tecnologia consolidada, o foco migrou para a qualidade moral dos candidatos. A Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar 135, transformou a indignação popular em filtro ético institucionalizado. Depois, com a decisão prolatada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.650, veio o controle do poder econômico com o fim do financiamento empresarial e a vedação das coligações proporcionais, com a emenda constitucional 97 de 2017, que chamou cada partido à responsabilidade por suas próprias bancadas. A era digital trouxe desafios inéditos. A partir de 2018, enfrentamos as fake news. Em 2024, vedamos deepfakes e exigimos transparência sobre conteúdos gerados por inteligência artificial. E fechando um ciclo iniciado em 1997, a súmula 73 do Colendo Tribunal Superior Eleitoral tornou a fraude à cota de gênero causa de cassação, convertendo números formais em representação real. Vejo nessa trajetória uma lição poderosa. Nossa justiça eleitoral evolui em espiral, sempre ascendente. Cada liberdade conquistada exige novas responsabilidades. Cada avanço tecnológico demanda maior ética. Cada conquista democrática nos desafia a ir além. Diante dessa rica herança e desses desafios futuros, assumo compromissos claros com este colegiado. Manter ética jurisdicional inquebrantável, pois a confiança, uma vez perdida, dificilmente se reconquista. Buscar celeridade sem sacrificar o contraditório, porque justiça tardia não é justiça. Construir jurisprudência estável e acessível para que o cidadão comum compreenda seus direitos. Zelar pela segurança de nossos sistemas, protegendo a integridade do processo democrático. Combater imediatamente qualquer forma de desinformação que ameace nossa democracia. Promover transparência máxima em todos os atos. E investir na formação continuada de magistrados e servidores, pois pessoas são o coração de qualquer instituição. Da biometria à inteligência artificial, nossa justiça eleitoral tornou-se referência mundial. Isso não é apenas motivo de orgulho, é responsabilidade.
Ao honrar os que me precederam, comprometo-me a preparar o caminho para os que virão. Junto aos meus pares, em harmonia e cooperação, trabalharei para que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná continue sendo guardião da legitimidade democrática, porque cada cidadão merece exercer, em condições de igualdade e segurança, o direito fundamental de votar e ser votado, porque nossa democracia merece um processo eleitoral íntegro, transparente e eficiente. A democracia nos convoca. Estamos prontos para responder. Muito obrigado. Solicito a desembargadora eleitoral Vanessa Jamos Marque que se dirija até o púlpito para prestar o seu compromisso. Prometo bem e fielmente desempenhar os deveres do cargo de membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis do país. Declaro a desembargadora eleitoral Vanessa Jamos Marque empossada no cargo de juíza de direito eleitoral efetiva do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Solicito que a diretora-geral, a senhora Solange Maria Vieira, providencie a assinatura do termo de posse. E, na sequência, concedo a palavra à empossada. Antes de mais nada, permitam-me fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de meia idade, cabelos e olhos castanhos, visto um vestido azul e, por cima, uma toga. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Sigurd Roberto Benson. Excelentíssimo senhor vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, na pessoa de quem cumprimento as demais autoridades aqui presentes. Permitam-me iniciar a minha fala com os meus mais sinceros agradecimentos. Em primeiro lugar, agradeço a Deus, fonte de toda razão, justiça e equilíbrio, que Ele nos conceda sabedoria, serenidade e firmeza para bem cumprir esta missão. Agradeço aos desembargadores e desembargadoras do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que confiaram a mim a honrosa missão de integrar esta Corte Eleitoral. Reafirmo aqui meu compromisso com o exercício ético, imparcial e dedicado à jurisdição eleitoral, sempre em defesa da democracia e da Constituição. Agradeço especialmente ao presidente desta Corte, desembargador Sigurd, e ao co-presidente e corregedor, desembargador Luiz Osório Panza, que nas eleições municipais de 2024, com grande generosidade, me permitiram executar projetos de extrema relevância para esta Corte, dentre os quais destaco o Pacto por Eleições Pacíficas, a implementação do Núcleo de Conciliação em matéria eleitoral e o juízo de garantias para o primeiro e segundo turno das eleições. Vossas Excelências são exemplo de humildade e dedicação ao serviço público e despertaram em meu coração o desejo de seguir a serviço deste tribunal e da população paranaense. Às servidoras e aos servidores deste tribunal, liderados pela diretora-geral Solange Maria Vieira, o incansável trabalho das senhoras e dos senhores fortalece a atuação institucional, promove a aproximação entre a justiça eleitoral e a sociedade e mantém o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná na vanguarda dos tribunais regionais eleitorais do país. Aos meus filhos, Luiz Otávio e Maria Fernanda, minha homenagem mais comovida. Só nós três sabemos o que vivemos e como sobrevivemos desde nossa chegada a Curitiba em 2009. Luiz, com recém-completados 4 anos, e Maria, com pouco mais de 2, numa cidade até então estranha e sem familiares. Sem apoio, o que nos sustentou
foi o amor e a fé inabalável em Deus. E é por este amor que busco ser exemplo de ética, dedicação e integridade a vocês. Obrigada por me compreenderem, por me apoiarem com tanta generosidade. Essa conquista também é de vocês. E ao meu marido, Marcelo Augusto Ribeiro, meu companheiro fiel nessa jornada, meu profundo reconhecimento. Sua presença firme, seu abraço acolhedor são meu amparo. Obrigada pelo incentivo e por ser o meu conforto na zona de desconforto. É com espírito de compromisso, de escuta e de combate, no sentido mais ético e institucional da palavra, que recebo a responsabilidade de integrar esta Corte Eleitoral. Ao assumir essa honrosa função, não posso deixar de refletir sobre o simbolismo dessa posse. A participação feminina no Poder Judiciário é muito mais do que uma conquista individual. É uma afirmação de que a justiça só é verdadeiramente plena quando todos os segmentos da sociedade estiverem representados em sua composição. A presença feminina em espaços de decisão não é mero cumprimento de uma estatística. É instrumento de transformação. É reconhecer que a igualdade formal precisa ser acompanhada de ações concretas que garantam igualdade real de oportunidades e de reconhecimento. Por isso, mais do que celebrar, esta posse convida à responsabilidade de seguir abrindo caminhos para que outras mulheres possam também ocupar seus lugares de direito. Nesse mesmo espírito, é imprescindível destacar o papel da Justiça Eleitoral no combate à fraude às cotas de gênero. Garantir candidaturas femininas é um remédio democrático contra séculos de exclusão. A luta por mais mulheres na política e no judiciário é, na verdade, uma só, porque ambas enfrentam os mesmos obstáculos: o preconceito estrutural e a invisibilização. Combater a fraude às cotas é, portanto, reafirmar o compromisso com uma sociedade mais justa, diversa e representativa. A mesma sociedade que também buscamos construir no Poder Judiciário. Todos sabemos que a Justiça Eleitoral ocupa um papel central na preservação da democracia brasileira. Desde a promulgação da Constituição de 1988, sua missão institucional foi substancialmente ampliada e seu papel vai muito além da organização das eleições. A Justiça Eleitoral é garantidora da igualdade de condições entre candidatos e candidatas, da moralidade do processo político, da segurança jurídica nas escolhas populares e da escuta ativa da sociedade. Também é sabido que os tempos atuais impõem novos desafios, que cotidianamente testam o amadurecimento democrático que buscamos. E, ao refletir sobre estes desafios, ressoa a célebre afirmação do ministro Carlos Veloso: a Justiça Eleitoral incumbe tornar verdade a verdade das urnas, a verdade eleitoral. E, neste tempo em que narrativas disputam espaço com fatos, é legítimo que nos perguntemos: o que é, afinal, a verdade eleitoral? No contexto democrático, a verdade eleitoral não é uma construção subjetiva, nem uma opinião amplificada por algoritmos. É a expressão legítima e soberana da vontade popular, construída pelo voto livre, pela transparência, pelo sigilo da urna e, sobretudo, pela confiança pública na integridade do sistema. E é essa confiança pública que devemos proteger, pois vivemos um tempo em que a tecnologia digital muitas vezes se organiza como estratégia para confundir, desacreditar e polarizar. As chamadas bolhas de informação isolam indivíduos em ambientes digitais onde só circulam conteúdos que confirmam suas crenças, mesmo que distorçam a realidade. E isso compromete o debate público, fragmenta a percepção coletiva dos fatos e enfraquece o senso de pertencimento comum. Diante disso, é nossa missão proteger a verdade que sustenta a democracia, aquela que vai além das formas e garante igualdade de condições, liberdade de escolha, pluralismo, representatividade e respeito à dignidade da pessoa humana. Sobre esse sentido profundo, destaco a fala da ministra Edilene Lobo, que nos convida a pensar sobre uma democracia combativa, que enfrenta abertamente as desigualdades e se compromete com a redistribuição dos bens àqueles que ajudaram a construí-los, mas permanecem à margem de sua fruição.
E é essa democracia combativa fala de inclusão, de proteção, de visibilidade, de diversidade, de oportunidade e partilha de espaços. Fala de respeito, escuta e diálogo. A democracia que buscamos não distingue gênero, orientação sexual, etnia ou credo, porque elas são todos. São todas as bandeiras, de todas as cores, de todos e para todos. Democracia é liberdade e igualdade. Escreveu a ministra Carmen Lúcia que as democracias são modelos de convivência acolhedora, com direitos afirmados para a garantia da igualdade que irmana e faz do outro irmão. E é por essa democracia que vamos lutar, pelo direito de transformar e de construir novas possibilidades de justiça. Inaugura essa nova etapa com coragem. Coragem não apenas para aplicar a lei, mas para honrar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que só se realiza por inteiro quando a justiça é acessível, inclusiva e comprometida com a igualdade. Receba essa missão com humildade, entusiasmo, fé e esperança. E cônscia do compromisso com a Constituição, com a democracia e com o povo paranaense, reitero os meus agradecimentos. Muito obrigada. Solicito a desembargadora eleitoral substituta Lourdes Cimete, Adriana de Lourdes Cimete, que se dirige até o púlpito para prestar o seu compromisso. Prometo, bem e fielmente, desempenhar os deveres do cargo de membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis do país. Declaro a desembargadora eleitoral substituta Adriane de Lourdes Cimete empossada no cargo de juíza de direito substituta do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Solicito que a diretora-geral, senhora Solange Maria Vieira, providencie a assinatura do termo de posse. Em ato contínuo, concedo a palavra à empossada. Inicialmente, faço a minha autodescrição, dizendo que sou uma mulher branca, de meia idade, estou vestida com a toga, que representa o poder e o espaço onde nós estamos. Uso também uma roupa preta e uso óculos. Excelentíssimo senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Excelentíssimo senhor Corregedor Regional Eleitoral e vice-presidente desta Corte, excelentíssimo desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Através dos senhores, dirijo-me a todas as autoridades aqui presentes, aos servidores, aos familiares, aos membros do Ministério Público, e a todas as pessoas que se fazem presentes, muitos e muitos amigos aqui presentes. A minha fala, muito singela, estrutura-se em 2 pilares que não posso deixar de citar: agradecimento e comprometimento. O primeiro, por óbvio, reside no agradecimento que ora externo publicamente e primordialmente a Deus pelo espaço ocupado por mim ao longo da minha trajetória de vida. Não posso deixar de expressar também o meu agradecimento
a todos os desembargadores e desembargadoras que compõem o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, vez que é através do voto destes eminentes julgadores que hoje tenho legitimidade para representar o TJ perante a Corte Eleitoral, na medida em que passo a ocupar uma cadeira de suplência, a qual, em tempos de eleições estaduais e federais que se avizinham, agrega muitas competências, tais como o julgamento dos casos envolvendo propaganda eleitoral. Da mesma forma, necessário pontuar o agradecimento especial ao presidente deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Sigurd, que desde o momento seguinte à eleição sempre acolheu a todos nós, demonstrando interesse e preocupação com a continuidade dos trabalhos junto ao TRE, a fim de que possamos bem substituir os colegas que até há pouco ocupavam essas mesmas frentes, aos quais também deixo o agradecimento pelo trabalho e dedicação demonstrados. É fato que este viés do agradecimento também passa pela minha família, aqui representada por meu marido John, que sempre apoiou minhas escolhas e me deu muita força nos momentos de incertezas. Aos meus filhos, né? Porque, como fez Vanessa, não consigo eu falar de filhos sem encher os olhos. Laura e Matheus. Lembro da alegria da Laura quando contei do resultado da votação. Alegria esta tomada da ingenuidade típica da infância, ao dizer: mamãe, isso significa que agora você vai trabalhar menos, né? Indagação esta que se seguiu de um profundo silêncio de minha parte, só quebrado com nova interlocução por parte dela. Ah, entendi. Você vai trabalhar mais. Mas mesmo assim, mamãe, meus parabéns. Feito eco com o Matheus. Sei que é uma fase, disse ela. E é nessa última frase da Laura que nasce o segundo pilar da minha exposição e que reside no comprometimento. Comprometimento este que quero, desde logo, externar a cada um dos colegas com quem trabalharei, aos servidores e às servidoras, aos advogados e advogadas, aos membros do Ministério Público e, especialmente, aos jurisdicionados. Esperem de mim comprometimento, seriedade, serenidade, imparcialidade e a busca da mais sincera justiça através da aplicação dos ditames constitucionais e legais. Pautei sempre minha carreira com este importante pilar e ele trago ao campo do TRE. Estarei à disposição para atender às demandas que surgirem, para estudar, para evoluir. Sei que contarei com uma equipe bastante gabaritada de servidores e colegas junto ao TRE Paraná, e dela muito precisarei. E nessa qualidade, senhor presidente, senhor corregedor e demais autoridades, posso dizer: contem comigo. Muito obrigada pela oportunidade da fala. Solicito a desembargadora eleitoral, substituta Sandra Bauerman, que se dirija até o púlpito para prestar o seu compromisso. Prometo
bem e fielmente desempenhar os deveres do cargo de membro substituta do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis do país. Declaro a desembargadora eleitoral substituta Adriana Bauerman empossada no cargo... Desculpe. Desembargadora Sandra Bauerman, empossada no cargo de desembargadora substituta do Tribunal Regional Eleitoral. E ele concede a palavra. Antes de assinar o termo de posse. Inicialmente, em respeito ao protocolo de inclusão, eu faço minha autodescrição. Eu sou uma mulher com cabelos claros, olhos castanhos, uso óculos, tenho a pele clara, estatura mediana, uso um vestido preto, um sapato preto e, sobre ele, a toga que muito respeito. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Excelentíssimo senhor vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, em nome dos quais eu cumprimento todas as autoridades presentes, familiares, colegas da magistratura, servidores e servidoras dessa corte, familiares, amigos e amigas. É com gratidão, serenidade e senso profundo de responsabilidade que assumo nessa data a honrosa missão de integrar esta corte eleitoral na classe de juíza de direito substituta. A posse conjunta com as magistradas Vanessa Jamos Marque, Adriana de Lourdes Cimete e o magistrado Oswaldo Canella Júnior representa um sinal claro de avanço institucional no caminho da paridade de gênero no Poder Judiciário e a afirmação do princípio da igualdade entre homens e mulheres previsto no artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal, como valor fundante da República e da Justiça. A realidade ainda exige que a igualdade formal se converta em igualdade substancial, especialmente também nos espaços de poder e decisão como este. No plano internacional, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a CEDAW, ratificada pelo Brasil, e também a ODS 5 da Agenda 2030 da ONU, impõe, e o Brasil assim assumiu, o compromisso dos Estados-membros de adotar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na vida política e pública, incluindo, além do direito de votar, de ser eleita e de participar da formulação de políticas públicas em todos os níveis. Esse compromisso ele é civilizatório e transformador. A justiça eleitoral, por sua natureza e essência democrática e republicana, é o primeiro lugar a se exigir que esses valores se materializem. Nossa chegada, não é nossa chegada aqui, digo, minha, dos colegas e das colegas, do colega Oswaldo, e também das colegas Adriana e Vanessa, não é coincidência. É símbolo e é sinal. Reflete o esforço de muitas que vieram antes, de movimentos coletivos como Antígonas, que alertam para a importância da paridade de gênero nos espaços de poder. E também é o silencioso clamor de mulheres e meninas que ainda esperam sua vez e anseiam por igualdade substancial em todos os espaços. Assim, todo o nosso reconhecimento e agradecimento ao Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Paraná, na pessoa de sua primeira mulher presidente eleita, a desembargadora Lídia Maegima, por propiciar, nesse momento, e pela confiança depositada em nossos nomes. Ter a oportunidade de colocar-se a serviço da justiça eleitoral, é isso que me proponho, com os valorosos e valorosas colegas ora empossados,
e com os valorosos membros desta Corte e seus competentes servidores e servidoras é um desafio, mas também é aceitar compartilhar responsabilidades com vistas à manutenção do Estado Democrático de Direito e conquistas republicanas. A ministra Carmen Lúcia, no seu discurso de posse como presidente do TSE em junho de 2024, falou: é só, aspas, é só pela confiança no outro ser humano que se constrói uma pátria democrática, fecho aspas. E penso que essa confiança começa pela escuta, pela empatia e pela representatividade. E, nessa medida, é que eu me proponho, como membro substituta desta Corte Eleitoral, a trabalhar, a contribuir dentro daquilo que tudo que for me trazido a fazer, para que a confiança na Justiça Eleitoral esteja sempre e cada vez mais presente. Recebo, assim, essa missão com espírito de serviço à Corte, pronta para cooperar, ouvir, aprender e contribuir. Que essa etapa, senhor presidente, seja um tempo fértil de fortalecimento da esperança democrática em cada voto protegido e em cada mulher incentivada a ocupar o seu lugar. Rogo a Deus que continue a iluminar meus passos. Agradeço à minha família pelo amor e pelo apoio, em especial à minha querida filha Sofia, ao meu companheiro André, aos meus pais, Adir e Maria, que aqui estão presentes, e agradeço a vida de cada um de vocês, e também à minha irmã Luciana, e a todos que não puderam aqui comparecer. Reafirmo meu compromisso com o ideal republicano que dá sentido à minha trajetória como juíza, e agradeço, mais uma vez, a confiança depositada pelos desembargadores e desembargadoras do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Paraná, e por esta Corte Eleitoral. Muito obrigada a todos e todas. Registramos ainda a presença do Dr. Júlio Jacob Júnior, representando a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Política. Informamos a toda a audiência que restou dispensada a leitura dos termos de posse, uma vez que esta cerimônia é pública, transmitida ao vivo e ficará gravada nos arquivos do canal do YouTube do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Concede-se a palavra à desembargadora eleitoral e decana da Corte, Cláudia Cristina Cristofani. Eu tenho que tentar falar desse microfone e tenho que falar bem reto, porque senão perde-se uma boa parte do que a gente fala. E eu, como sou italiana, gosto de me mexer um pouco mais. Vou tentar ficar bem quietinha, bem obediente. E, com isso, cumprimento a todos, senhoras e senhores, boa tarde. Eu não vou nominar uma por uma das autoridades que nos dão a honra da presença, porque já foram pelo cerimonial, mas tenho a certeza de que saúdo a todos e todas de forma muito calorosa. Eu sou fã do Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, e que exige brevidade e objetividade, então eu devo falar aqui, acho que uns 8 minutos. Ingressam agora, então, para compor as bancadas dessa Corte 4 destacados juízes estaduais, Osvaldo, Vanessa, Adriana e Sandra, respectivamente nas classes de juiz de direito e substituto. Irão suceder os estimados colegas Anderson Fogaça, Guilherme Dens, assim como Plínio Carvalho e André Busato, que se despedem ao fim de um biênio cheio de realizações. Então, o movimento envolve, por parte dessa Corte, eu falo em nome do Tribunal, envolve saudar pessoas com histórias sólidas, com jornadas relevantes, com personalidades elogiáveis, pessoas sobre as quais se tem muito a dizer. Pena que o tempo é curto. E também é momento de reiterar o nosso adeus aos que se vão. Não posso deixar de registrar a despedida dos magistrados que terminaram os seus mandatos, a temporalidade do cargo traz essa periódica tristeza, cada 2 anos enfrentamos momentos como o de hoje, de despedida, com o fim do mandato precisamos ir embora, readaptar a rotina aprendida,
cessará o convívio próximo com quem privamos esses últimos anos. E eu sempre digo, o convívio é rei. Ele produz familiaridade, confere leveza aos momentos, edifica as amizades. A coisa mais rica que existe é você perceber o dia a dia das pessoas, de como elas fazem as pequenas coisas e como é possível e potencial o aprendizado que decorre disso. Então, eu sinto muito pela perda dos 2 membros. Não é à toa que dizem, se quiser ir rápido, vá sozinho, mas se quiser ir mais longe, vá acompanhado. E é da companhia dos 2 que eu vou ter que me despedir agora. Fica a sensação para eles de dever cumprido, o merecido descanso e a reflexão do que foi vivido. Cessado o imenso trabalho e a monumental responsabilidade, é hora de recolher-se, ainda que brevemente, ao conforto do descanso, abrir as portas para a reflexão, consolidar aí as preciosas lições que possam derivar de ter atuado num tribunal como esse, né? E enfrentado as eleições e ter votado dia a dia os processos. Nós ficamos em sessão praticamente permanente de julgamento, dias a fio, de manhã até à noite, inclusive sábados e domingos. E que essa reflexão sobre tudo que aconteceu aqui seja profícua, que a pausa seja curta, que os passos retornem a novas estradas, porque o sentimento de dever cumprido para ambos, Dens e Fogaça, é certo. Dizer adeus aos que agora nos deixam é difícil, mas a tarefa mais amena no coração é saudar os que estão chegando. Boas-vindas, em nome do Tribunal, recepciona os novos membros. Sejam bem-vindos à família eleitoral, Canela, Vanessa, Adriana, Sandra, e também a família de todos que venham integrar a família forense eleitoral. E, falando em família, como em toda a família, aqui no tribunal também nos sentimos como uma família, porque cada um vai assumindo um papel especial na dinâmica, tanto dos julgamentos, quanto do convívio, quanto das praticalidades, cuidando de algum aspecto, contribuindo com alguma informação ou tarefa, compondo esse mosaico de diferentes energias e sinergias, tornando o ambiente mais leve com alguma piadinha. A gente sempre gosta de uma piadinha. A gente dá apelidos, inclusive. Agraciados todos por integrar uma instituição com solidificada cultura organizacional, orgulhosa de sua boa reputação. A justiça vive de resolver conflito entre os homens, bem o sabemos, mas vivem também, lembrava o grande Moura Bittencourt, de um pouco de solenidade. E eu já disse isso na posse do desembargador Sade, mas como a ideia colou, foi boa, todo mundo gostou, eu vou repetir, então, né? A posse de um novo julgador merece algo de pompa, pois a oportunidade que tem seus novos colegas, familiares e o foro eleitoral em geral, de lhe dar um carinhoso acolhimento e de estimular o ideal de justiça que animou cada um de vocês a chegarem até aqui, vencidos todos os percalços. Esse estímulo é necessário, pois a magistratura encerra a dor de julgar, como mencionei no discurso de posse do jurista Sade. Na ocasião, eu citei o Eliezer Rosa, que relembro agora ter dito de forma um pouco dramática, bem dramática, contudo poética, aspas. Só aquele que sofreu as angústias da vida de juiz sabe o quanto há de sofrimento na vida do juiz. Só aquele que rasgou os seus pés nos espinhos da estrada da justiça sabe quanta dor se esconde no corpo e na alma do juiz. Foi essa frase que eu citei na posse do desembargador Sade, e que, no fim, todo mundo veio me perguntar de que fonte seria. E, então, eu vou nominar cada um dos que vêm e com que potenciais eles chegam aqui nessa casa. Não vou ler o currículo, porque já foi lido, mas eu vou ressaltar uma pincelada ou outra. A Sandra é juíza com grande experiência de colegiado, pois desde 2010 atua na substituição em segundo grau no TJPR. Sua experiência é vasta e diversificada, e ela tem uma visão civilista, o que chamou minha atenção, porque, particularmente, eu compreendo isso como virtude. Eu sinto o direito civil como assim uma parte estrutural do direito, e daí ele é a matemática do direito, me parece. E então já remeto a um ditado que eu aprendi quando criança, de que é mais fácil ensinar alguma coisa para quem sabe matemática do que ensinar matemática para alguém que sabe alguma coisa. Ou seja, o civilista sempre ele tem uma base que nos ajuda quando a gente perde os rumos, quando a gente está meio perdido. Embora eu adore o direito norte-americano, eu consigo muito bem perceber a superioridade do civil law nessa questão do direito civil. Então, muito obrigada por estar ingressando aqui
a civilista, que inclusive viveu o direito civil na Universidade de Coimbra, Portugal, o que confere um tempero comparativo de grande valia hermenêutica. Saudamos também a juíza Adriana, que se destaca, entre outras façanhas, por sua ligação profunda com a justiça eleitoral. Já foi juíza eleitoral em Cerro Azul, Reserva, Francisco Beltrão, Curitiba, e atuou na eleitoralidade. Foi presidente de Comissão de Mulheres na Política, coordenadora do Programa de Justiça e Cidadania, várias coisas que eu não vou mencionar. Integrou o Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Assédio Moral no CNJ, e, então, com certeza, trará muita contribuição para nós, experiente como é nas lides dessa casa. Como titular, vem o Oswaldo Canela Júnior, hoje desembargador substituto, foi promotor de justiça até 94, antes de tomar posse como juiz estadual. Ostenta currículo invejável, não só na magistratura, como também na área acadêmica, tendo doutorado e pós-doutorado em Direito pela USP, vasta titulação. E, em relação aos dois titulares, eu ouvi algumas testemunhas, fui atrás de depoimentos, meu tempo era limitado, o que foi cansativo demais. Nossa semana passada, viajamos a Toledo, fizemos 2 sessões que foram até às 8 da noite. A pouca energia que tive, dediquei a procurar as testemunhas, por mim ouvida, em âmbito inquisitorial. Destacam as suas qualidades como professor e também como jogador de futebol, sendo São Paulino de coração. Só que me falaram que eu não entendo nada de futebol, e dizem que São Paulino tem alguma característica. Eu não sei o que é, me desculpe, eu deixo essa parte, a imaginação dos senhores. Fiquei sabendo também que seu filho seguiu-lhe os passos, sendo diretor jurídico do Porto de Itajaí, ou seja, ele legou talentos a descendências. Todos os que dele comentam são unânimes a ressaltar a sua brilhante inteligência. E temos também a juíza, e também temos como titular, também agora nas nossas bancadas, a juíza Vanessa, é magistrada de boa formação, proativa e inteligente, atualmente convocada no Núcleo de Enfrentamento Maria da Penha, em atuações permanentes no Centro de Atendimento e de Conciliação do Programa de Justiça no Bairro, ao que já diz tudo sobre o seu temperamento, além de ser docente, tem uma ampla capacidade de realização, idealizou e coordenou o programa Eficiência na Judicialização da Saúde, vencedor de prêmio no CNJ. E tem colaborado com esse tribunal já, como ocorreu, por exemplo, no Núcleo Permanente de Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral. Por seus colegas de trabalho, foi caracterizada por conjugar a firmeza e a doçura. Não viram que voz linda ela tem? De depoimentos que colhi a seu respeito, extraio, aspas, super proativa e disposta, uma mulher dedicada, mas, ao mesmo tempo, forte e determinada em seus posicionamentos. E ela já chega na casa com um apelido, engendrado pelo nosso querido Márcio Jardim, de Tinkerbell, ou Fada Sininho, a fada da campainha. Sininho era conhecida como a fada da floresta, cuja principal função era proteger a Terra do Nunca. Na ficção de James Barrie, a Terra do Nunca é uma ilha mágica onde as crianças podem voar, realizar sonhos, nunca envelhecer e viver aventuras com Peter Pan e os meninos perdidos. Com ela, eu dividirei as bancadas dessa corte. Com ela como mulher, estaremos lado a lado 3 mulheres, talvez pela primeira vez na história do TRE. O TJPR, ao guindar essas 3 mulheres aos bancos nossos, a exemplo do que fez com sua presidenta recentemente, nos dá uma vitória histórica necessária de reconhecimento da potência feminina. Estaremos agora em 5. Em um tribunal, os julgadores sinceros se irmanam na angústia de compreender fatos, encontrar o caminho justo, impor consequências, muitas delas duríssimas aos jurisdicionados. Alguém precisa fazer esse trabalho duro, um trabalho de sujar as mãos, digamos assim. Servir de justiça constitui um traço evolutivo da raça humana. Não teríamos evoluído sem que alguém, no seio de cada comunidade, desse um passo à frente e assumisse o papel de terceiro desinteressado para resolver conflitos, muitas vezes fazendo isso em detrimento de seus próprios interesses, baseado no senso comum e não pessoal da justiça. Apreciar um caso difícil, hard case, cada um dos juízes
enfrentará dúvidas de fato, irá perquirir-se em cada trama dos valores em conflito, irá se debater terrivelmente para encontrar uma solução. Volto agora à dor do juiz, né? Realidades pungentes desfilam diariamente sobre o nosso olhar, e juntos a cada julgamento vamos aprendendo também sobre a alma do colega de painel, buscamos apoio em nossos pares, saberemos quem é quem, os olhares se cruzam expressivos enquanto os advogados pronunciam da tribuna aquele olhar quase um pedido de socorro diante da dúvida. Que possamos nos apoiar uns nos outros, juízes antigos e os que agora adentram, para melhor dizer o direito. Para escrever da melhor forma o nosso próprio capítulo nesse romance em cadeia, que é o direito, e agora me lembro daquele filósofo, jurista, o do Working, resgato ele por apresentar essa ideia quase poética do direito como romance em cadeia, lavrado a muitas mãos pelo escritor-juiz. É como se diferentes escritores, os juízes, tivessem a tarefa de elaborar, desde sempre ao longo do tempo, o roteiro de um romance infinito, que é o direito. O juiz precisa, então, levar em conta o que lhe está sendo legado pela história, os registros de seus antecessores, auscultar as fontes, respeitar a tradição, aceitar o legado, identificar o que palpita no presente e contemplar as consequências futuras. Então, a gente tem que se perguntar sempre o hoje, o que faremos do hoje, e como esse hoje vai refletir no amanhã, porque esse hoje é véspera de alguma coisa que vai acontecer e impactar. E, como dizia José Saramago, a pergunta que todos nós devemos fazer é: o que foi que eu fiz se nada mudou? Deveríamos viver mais incomodados. O amanhã não existirá se não mudarmos o hoje. Como se contém a caverna, tudo que carregamos nos ombros em nossa vida são vésperas, e todas essas vésperas, incluindo a desesperança e a desilusão, são as que influenciam no amanhã. É preciso fazer o trabalho todos os dias, com as mãos, a cabeça, a sensibilidade, com tudo. Sejamos bons protagonistas desse enredo do direito, já estou terminando, acho que ficou meio comprido demais, e vivenciando o que do Working escreveu de forma lírica, sejamos juntos guardiões desse valioso patrimônio, guardiões de ideias importantes, com o empenho com que a fada Sininho protege a terra do nunca, pois somos responsáveis por manter na sociedade a crença de que a lei é um bem. Sejam todos bem-vindos. Agora passo a palavra ao procurador Marcelo Godoy. Meu boa noite a todos. Já nesse momento, senhor presidente, aquela sustentação oral de sessão longa, né? Já vem a pressão para ser objetivo do desembargador Panza Jamiola, que está próximo aqui. Então, mas que bom que eu falo após a desembargadora Cláudia, que consegue trazer um discurso com leveza, de tamanha cultura e com leveza. Então, eu venho apenas trazer um cumprimento. E aqui, num dia como hoje, que eu sempre costumo começar falando que nós temos essas transições, a desembargadora Cláudia falou sobre essas transições constantes no TRE, mas é interessante que seja assim, porque justamente a Justiça Eleitoral trabalha com as transições. E é essa transição tão importante que aconteça de forma republicana e pacífica que nós temos que valorizar. Então, hoje é mais importante ainda que isso aconteça dessa maneira aqui nessa instituição que também é republicana e democrática. E eu trago os cumprimentos do Ministério Público Eleitoral, essa instituição também heterogênea, também democrática, que me traz a responsabilidade de falar sobre duas instituições, não só a qual faço parte originariamente, o Ministério Público Federal, mas também por cada promotor de justiça eleitoral dessa instituição, que eu tenho orgulho de fazer parte, de fazer parceria com o Ministério Público do Estado do Paraná, e nossas duas instituições estarmos aqui como uma única função do Ministério Público Eleitoral. E aqui, desembargador eleitoral Oswaldo Canella, que já foi promotor, especialmente ressalto que o Ministério Público Eleitoral vem aqui, neste plenário, muitas vezes, defender, sim, o direito de quem muitas vezes não tem voz, e que alguém precisa trazê-lo, e o Ministério Público sempre o fará. Mas tenham a certeza, todos, de que buscará fazê-lo sempre com equilíbrio e serenidade, num ambiente em que todas as manifestações processuais, num ou no outro sentido, representem sempre o fortalecimento das instituições, o espírito republicano e o reforço da própria estrutura democrática. Então, eu venho colocar o Ministério Público Eleitoral, inclusive, aberto ao diálogo construtivo e
e assim tem sido, né, presidente, pronto para a interação que se faça necessária para essa função tão importante que a Justiça Eleitoral tem de organizar as eleições. Assim também estaremos dispostos a sempre estar prontos para ajudar. E ao final, e assim a vantagem que eu tenho é de tentar fazer um bom discurso é ele ser curto, né? Não posso deixar de fazer menção às mulheres que tomam posse hoje, como filho, irmão, marido e pai, da importância. Tenho a certeza de que Vossas Excelências servem de inspiração para tantas outras mulheres, sobretudo as mais jovens, que buscam seus lugares de direito em todos os espaços. Que este novo ciclo seja de um caminho iluminado a Vossas Excelências, boa sorte e sucesso no seu mandato. Passo a palavra à vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, doutora Graciela Marins. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Faço a minha autodescrição. Sou uma mulher branca, cabelos castanhos, olhos castanhos, 1,60 m e visto um terno preto e uma blusa vermelha. Excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Bengtsson, presidente desse Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, vice-presidente e corregedor desse colendo tribunal, em nome de quem cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Quero também saudar com muita admiração os 4 desembargadores e desembargadoras empossados hoje. Oswaldo Canella Júnior, Vanessa Jamos Marque, Sandra Bauerman, Adriana Delude Cimete. E peço licença para demonstrar aqui a minha admiração a longa data a essas 3 mulheres, grandes magistradas, que hoje tomam posse e que dignificam cada mulher do sistema de justiça. É com grande honra e profundo apreço institucional que a OAB Paraná se faz presente nessa sessão solene de posse dos novos integrantes da Corte Eleitoral Paranaense. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao longo de sua história, tem sido um pilar da democracia, garantindo a lisura e a legitimidade dos processos eleitorais, a partir do respeito absoluto ao voto e à vontade soberana do eleitorado. Nesse caminho, a OAB Paraná sempre esteve lado a lado com a Justiça Eleitoral, atuando de forma independente, mas colaborativa, para fortalecer as instituições e proteger os direitos fundamentais da cidadania. Esse diálogo permanente, respeitoso e construtivo entre a OAB e o TRE é prova de que o sistema de justiça eleitoral se sustenta na escuta, na transparência e no compromisso compartilhado com o Estado democrático de direito. Temos consciência de que os desafios postos ao processo eleitoral brasileiro são muitos, especialmente em tempos de desinformação e de ataques infundados à justiça eleitoral. Por isso, a sociedade confia na força de suas instituições para garantir eleições seguras, confiáveis e representativas. A advocacia paranaense renova hoje, perante esta Corte, seu compromisso de atuar de forma firme, técnica e ética, colaborando sempre para a realização de eleições livres e para a construção de uma democracia cada vez mais participativa e inclusiva. Os desembargadores e desembargadoras que tomam hoje posse têm trajetórias profissionais marcadas pela dedicação, pela competência técnica e pelo compromisso com a democracia, valores essenciais para o exercício da judicatura eleitoral. Ao incluí-los em seus quadros, o TRE Paraná reafirma seus valores institucionais, seu respeito à legalidade, à imparcialidade e à promoção da cidadania. A OAB Paraná, como entidade que representa a advocacia e a sociedade civil, seguirá ao lado do TRE Paraná na construção de um sistema eleitoral cada vez mais robusto, moderno e confiável,
ainda que agora sem o artigo 19 do Marco Civil da Internet, a balizar as condutas no ambiente digital. Seguiremos apontando na via do diálogo constante, franco e respeitoso para enfrentar desafios e aprimorar as instituições democráticas. Em nome da advocacia paranaense, desejo aos novos desembargadores pleno êxito na nobre missão de servir a justiça eleitoral, sabedoria para decidir e coragem para proteger a democracia e a cidadania nesses tempos de polarização extrema. Que este seja um mandato marcado pelo espírito público, pela abertura ao diálogo e pelo compromisso irrestrito com a Constituição Federal. Aos empossados, desejo, em nome da advocacia paranaense, muito sucesso na caminhada. Muito obrigada. Registramos a presença do desembargador Sérgio Luiz Creus. Agora convidamos a todas e a todos para que, em posição de respeito, acompanhem a execução do hino do Estado do Paraná, com letra de Domingos Nascimento e música de Bento Mossorunga. Entre os astros do cruzeiro és o mais belo a fugir. Paraná serás luzeiro, avante para o porvir. O teu fulgor de mocidade, terra tens brilho de alvorada, rumores de felicidade, canções e flores pela estrada, rumores de felicidade, canções e flores pela estrada. Entre os astros do cruzeiro és o mais belo a fugir. Paraná serás luzeiro, avante para o porvir, outrora apenas panorama de campos ermos e florestas. Vibras agora tua fama pelos clarins das grandes festas. Vibras agora tua fama pelos clarins das grandes festas. Entre os astros do cruzeiro és o mais belo a fugir. Paraná serás luzeiro, avante para o porvir. A glória, glória, santuário, que o povo aspire e idolatra. E brilharás com brilho vário, estrela rútila da pátria. E brilharás com brilho vário, estrela rútila da pátria. Entre os astros do cruzeiro és o mais belo a fugir. Paraná serás luzeiro, avante para o porvir. Pela vitória da mais forte, luta, luta, chega até a hora. Para os elites teu norte, terra já vem rompendo a aurora. Para os elites teu norte, terra já vem rompendo a aurora. Entre os astros do cruzeiro és o mais belo a fugir. Paraná serás luzeiro, avante para o porvir. Um aviso. Após o encerramento, cada empossado ficará disponível para fotos por ordem que será anunciada. Para encerramento desta solenidade, anuncia-se o pronunciamento do excelentíssimo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
Desembargador Sigurd Roberto Bengtson. A desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani já falou em nome da Corte. Gostaria de agradecer a presença de todas as autoridades já nominadas pelo cerimonial. E, em nome de todas as autoridades, eu gostaria de agradecer a presença de 2 presidentes de tribunais. Nós sabemos como é difícil um presidente de um tribunal participar de uma solenidade, tem que deixar uma série de afazeres e compromissos para prestigiar o evento. Então, muito obrigado, desembargador Célio Horst Van Droff, eminente presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 9ª Região, que é um parceiro aqui do Tribunal Regional Eleitoral. Fazemos diversas atividades em conjunto. Muito obrigado pela presença. E do conselheiro Ives Linhares, muito obrigado também. O Tribunal Regional Eleitoral desenvolve atividades conjuntas com o Tribunal de Contas. Muito obrigado pela presença desses 2 eminentes presidentes de tribunais que se fizeram presentes na noite de hoje. Já foi dito aqui, e é bom agradecer. Mais uma vez tivemos uma cerimônia na sexta-feira muito emocionante, né, desembargador federal Cláudia Cristina Cristofani, que foi a despedida do desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça. Mais uma vez, gratidão pela excelente conduta, participação aqui no Tribunal Regional Eleitoral, inclusive como diretor da Escola Judiciária Eleitoral. Do desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Dens também, gratidão. Desenvolvemos amizade aqui com os membros da Corte, também desenvolveu uma excelente atividade como ouvidor geral do Tribunal Regional Eleitoral. Do desembargador eleitoral substituto Plínio Augusto Penteado de Carvalho, que foi muito importante para a implantação da conciliação e mediação no Tribunal Regional Eleitoral e no Juízo de Garantias, nosso agradecimento. E também da desembargadora eleitoral substituta Andréia Fabiane Grotti Busato, que também teve uma importância muito grande nas comissões de igualdade, de gênero e de assédio. Quanto aos nossos novos colegas que assumem, já foi dito aqui todo o currículo, a excelente capacidade, conhecimento. E, infelizmente, a desembargadora eleitoral substituta Adriane, talvez, com certeza, vão ter que trabalhar muito mais aqui. A carga de trabalho é muito forte aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Acho que no ano passado, a partir de setembro, né, tivemos sessões aqui todos os dias, segunda a sexta e também sábado, e muitas vezes sessões aos domingos. O desembargador eleitoral Oswaldo Canela Júnior também vai desenvolver atividade como diretor da Escola Judiciária Eleitoral. A desembargadora eleitoral Vanessa Jamus Marques vai ser ouvidora geral. Também isso é importante atividade. E quanto aos desembargadores eleitorais substitutos, vão assumir relevante função aqui que deve ser tornada pública já no dia de hoje. Irei designá-las em dezembro. A desembargadora eleitoral substituta Adriane de Lourdes Cimete será responsável pela propaganda eleitoral. Da mesma forma, a desembargadora eleitoral Sandra Bauerman será responsável pela propaganda. Então, nós temos aqui 2 excelentes magistradas com vasta experiência que ficarão responsáveis pela propaganda eleitoral. E os colegas que estão assumindo aqui irão assumir aqui o protagonismo da justiça no próximo ano, como todos sabemos, eleições presidenciais, governador. Vai se falar muito do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e as senhoras e os senhores serão protagonistas nesse processo eleitoral. Então sejam todos bem-vindos. Como foi dito aqui, é uma família eleitoral, nós constituímos uma família e constituímos laços de amizade fortes aqui com todos os componentes da Corte. Feito esses pequenos esclarecimentos, declaro encerrada a presente sessão. Por favor, convidamos todos os membros da Corte para se posicionarem em frente à tribuna para a foto oficial.